Certo, vamos então falar finalmente de Moto G e Moto X. Moto G e Moto X. Antes de falar sobre Moto G e Moto X, só quero um comentário aqui acho que foi do Bill. Grande Bill. Para você, Gusmão, perguntando se o seu celular é novo. Porque você está limpando a tela com uma frequência muito alta durante o podcast. Na verdade, e está incomodando quem está Na verdade vendo. É que a tela tá bem suja, eu tava tentando deixar. E como ele tá de blusa hoje, e a blusa dele é de moletom, então acho que é por isso que é fácil de limpar, né? Exato, não, mas é que a tela tava meio suja, porque eu tava apertando e ficou umas marcas de dedo, e tava bem ruim. Mas o celular tem 2 aninhos. Tá certo. Sobre então o Moto G e o Moto X, você foi ao lançamento. Fui ao lançamento. Muita gente, o presidente O presidente Rick Osterloh estava lá. Aqui. O que ele te contou sobre o Moto G e o sucesso? O Moto G e o sucesso. Sucesso. Bom, ele contou muitas coisas, mas acho que uma das coisas mais interessantes perguntei para ele o que tinha feito de o Moto G um grande sucesso e se ele estava vendendo muito bem aqui no Brasil. Como a gente não tem números de mercado abertos, a gente acaba tendo que levar em consideração a declaração das empresas. Eles disseram que o Moto G foi um dos smartphones mais vendidos nos últimos 12 meses, disseram que a segunda geração do Moto G vendeu 2 vezes mais do que a primeira, que foi lançada lá em 2013. Que me deixa surpreso. O que é realmente incrível. O Moto G é o smartphone mais vendido da história da Motorola. Ele não só se dá bem aqui no Brasil, mas como também se dá muito bem na Índia, se dá muito bem nos Estados Unidos, em toda a Europa, em todos os lugares que eles lançam, eles dizem que o Moto G é um sucesso de vendas. Uhum. E eles apostam que as coisas que tornam o Moto G uma coisa muito vendida são o software atualizado e puro, né? Porque eles sempre lançam com a versão mais recente do Android e não colocam grandes modificações, eles colocam só 3 ou 4 aplicativos, né, Gusmão? Sim, e atualizado naquelas, né? Porque demora pra caramba pra sair a atualização. Ainda demoraram uns bons meses pra soltar. Demoraram uns bons meses. Especialmente na versão 2013, do G e do X. Do G e do X. Do X especialmente. Sim, eles gostam de ressaltar o design do produto, que tem uma traseira curva, que acaba sendo ergonômica, porque ela se encaixa direitinho na sua mão. Remarkable design. Remarkable. Eles falaram seamless design e eu comecei a pensar na Apple na hora. É um aparelho que tem uma configuração de hardware razoável para lidar com tudo que você faz no smartphone no dia a dia, exceto lidar com games muito pesados, que né, o aparelho não foi feito para isso. O preço certo, né, eles não trazem um aparelho com um preço muito alto e dessa vez não dá exatamente para dizer isso, né, porque ele está custando quase a mesma coisa que um smartphone como o Xperia M4. Não, o M4 não, o M3, o M2 Aqua, que custava R$1.000 aqui no Brasil. O M4 Aqua tá 1.500. O M4 Aqua é 1.500. Uhum. O Moto G de terceira geração, ele tem muitas mudanças e tem muitas coisas para falar aqui. Primeira coisa, ele agora usa um Snapdragon 410, que também está presente no Moto E, também roda a 1,2 GHz, é um quad-core. Ele tem versões com 1 e 2 GB de memória RAM, que isso é uma novidade, ter 2 GB de memória RAM, isso não tinha acontecido na história do Moto G. E ele tem a possibilidade de personalização no Moto Maker, que é uma área no site da Motorola que permite que você monte seu celular como você quiser. Então o design ganhou um grande destaque agora. Esse me parece ter sido o grande lançamento. Sim. Né? Sim. É um negócio muito pedido, né? Logo que saiu o Moto X, o pessoal ficou... O Moto X do ano passado, especificamente, né? O pessoal ficou muito incomodado que não tinha o Moto Maker ainda. Sim. O primeiro Moto X não tinha, mas o pessoal levou até aqui na boa, porque o aparelho saiu com um preço legal e... Sim, todo mundo ficou feliz com os R$1.500 dele. Exato. E daí saiu o Moto X2 pelo mesmo preço, só que a galera ficou incomodada porque o preço já não era mais novidade, né? E não tinha o Moto Maker que tinha lá fora. Sim, exatamente. O aparelho. Agora, por que o Moto Maker demorou tanto para chegar? Também perguntei isso, mas eu perguntei isso para o Steve Sinclair, que é o gerente de produtos mundial da Motorola. E ele me disse que, em vez de fazer como eles fazem nos outros países, que é personalizar o aparelho na China, daí mandar para o país que a pessoa eu montei aqui no site, eu estou aqui nos Estados Unidos, aí vem um negócio lá da China, aí chega e aí eu monto o celular e mando para casa da pessoa. Eles quiseram fazer montagem aqui no Brasil, eles vão fazer na fábrica deles de Jaguariúna
E isso vai dar muito mais agilidade para a empresa e acredito que tenha sido uma decisão justamente pelo tamanho do Brasil e tamanho de público que a empresa tem aqui, né? O Moto G vende muito ainda. Sim. A primeira geração vendeu muito bem, a segunda também, e eles estão, acho que, com expectativas altas para isso, até porque eles também agora aumentaram o preço, né? Agora eles podem ter antes de uma você, coisa mais eu vou lucro. juntar duas perguntas aqui. Curiosamente, são de dois Filipes, o Felipe M e o Felipe Diogo. O Felipe M, o que acharam da nova faixa de preço dos novos Moto G? E o Felipe Diogo, vocês têm ideia de quanto será o preço do Moto X Style? Ideia a gente pode até ter, mas dados não. Eu particularmente chuto R$2.000, porque o Moto X Play, que é uma versão com 2 GB de RAM e uma bateria maior de 3.600 mAh e um Snapdragon, nossa, me fugiu, 615, que é octa-core. Sim. Ele vai chegar por R$1.500, que é o mesmo preço do Moto X original e do Moto X2 também. Octa-core com 4 núcleos mais fortes, 4 núcleos mais fracos para gestão de aplicativos. Gestão de aplicativos e de energia, Sim. que é o mais importante. Eu acho que o grande apelo do Moto X Play é justamente esse. Bateria. Agora, voltando para falar do Moto G, o Moto G, ele passou a ser agora um smartphone que não é só um intermediário. Ele está brigando pelo posto de topo dos intermediários. Ele entra na luta contra aparelhos mais caros mesmo, como o M4 Aqua, que não consegue ser exatamente um concorrente do Moto X, porque ainda falta alguns recursos que o Moto X Play vai trazer. E só para dar uma situada aqui, o Moto G já está disponível aqui no Brasil e o Moto X Play vai chegar em agosto. Sim. E o Moto X Style, que tem 3 GB de RAM e o Snapdragon 808, que é hexa-core, ele vai estar a partir de setembro sem preço definido por enquanto. Isso responde uma série de perguntas sobre a Xiaomi e o Redmi 2. Que é melhor eu comprar esse ou comprar o outro? É algo que você já escreveu na nota, que se distancia completamente. Se distancia completamente. Agora, o concorrente do Redmi 2 de verdade é o Moto E. Então, entre o Moto E e o Redmi 2, o Redmi 2 leva uma vantagem fenomenal no quesito câmera. O software dele tem alguns recursos que você não vai encontrar no Android puro. Então, aí também, aqui a parte do software é uma parte muito importante que se distancia os seus públicos. Se você gosta do Android puro, vai no Moto E. Se você gosta de uma personalização de interface com vários recursos, vai no Redmi 2. Agora, outro ponto que é extremamente importante de se considerar é a duração da bateria. E a Xiaomi, mais uma vez, leva a isso. A Xiaomi, nos testes do Infolab, o Redmi 2 conseguiu aguentar por 9 horas e 9 minutos o teste de bateria, que a gente faz um teste de uso intenso com Wi-Fi, Bluetooth ativo, rodando um vídeo em HD com Wi-Fi, Bluetooth ativos, brilho de tela no máximo, tudo rodando ao mesmo tempo, enquanto que o Moto E não conseguiu passar das 7 horas. Então, bateria é uma coisa que pesa bastante em favor do Redmi 2. Agora, nessa faixa de preço de menos de R$1.000 até os R$700, o Redmi 2 acaba batendo toda a concorrência porque ele tem o Snapdragon 410, que é o mesmo processador que está no Moto G novo. A diferença, o Zenfone também acaba perdendo para ele nesses quesitos que a gente estava falando, que são performance e bateria, e aí tem a questão da interface também, que é personalizada, e aí vai de gosto. Você tem que mexer na interface da ASUS, olhar, ver se você gosta, e mexer na MIUI e ver se você gosta também. O Gilberto Furtado, o Moto G veio com uma câmera decente, ele pergunta, pois a Motorola tem um histórico de ótimo celular, mas câmera ruim. A minha máxima aqui na redação era dizer que a Motorola não sabe fazer câmeras. Sim. Pelo que eu vi, no evento que foi nessa última terça-feira, parece que eles aprenderam. O Moto X está com uma câmera bem decente, mas o Moto G está com uma câmera ok. O Moto G tem o mesmo sensor que foi usado no Nexus 6, que foi fabricado pela Motorola e lançado só nos Estados Unidos. Que por acaso, né? Foi bem criticada. Foi bem criticada. Ser mais ou menos. Porque a Motorola não sabe fazer câmeras. Mas a câmera do Moto G está bem melhor, especialmente a frontal, que passou de 2 megapixels para 5 megapixels e captura uma quantidade razoável de informação de luz. Então você consegue tirar uma selfie com uma qualidade bem decente. E assim, o que dá para dizer com certeza é que está melhor, não que é a melhor. Agora,
falando dos Moto X, que os dois têm o mesmo conjunto de câmeras, com uma pequena diferença que eu já menciono, eles são muito decentes, bem melhores do que a câmera do Moto Max que a gente viu no lançamento do ano passado. Estão colocando como uma das 3 melhores câmeras disponíveis no mercado. Exatamente. A Motorola está dizendo isso. A Motorola está dizendo. Se é ou não. Está dizendo. Só que claramente as outras duas são a do S6 e do iPhone 6 Plus, que tem estabilização ótica, enquanto o 6 não tem. Esse aparelho... aliás, o Moto G de terceira geração também não tem estabilização ótica, enquanto os Moto X, o Style vai ter. Agora, o conjunto de câmeras do Moto X é um sensor de 21 megapixels e na frontal 5 megapixels também. A diferença entre o Style e o Play, a câmera frontal tem flash, então você vai conseguir tirar selfies no escuro e tudo mais. E outra coisa que é bem bacana que o Moto X ganhou, que era uma coisa que você já via no Moto Max, na câmera principal, flash LED duplo, para melhorar o balanço de as cores, a tonalidade de cor mesmo, fidelidade de cores das fotos, que é um grande problema que a gente viu no primeiro Moto G, viu no Moto E de primeira geração, viu no novo Moto G, viu no Moto X. Então, acho que eles perceberam que estava na hora de mudar isso. E até foi uma das coisas que o próprio Steve Sinclair disse, que um fator limitante para a compra era justamente, esse aparelho tem uma boa câmera? E a resposta sempre era, do Asus é melhor, da Redmi 2 é melhor. Então, agora eles investiram nas fraquezas do Moto G e do Moto X para tentar conquistar o público. Mais uma coisa que a Motorola tentou fazer para conquistar público com o Moto X especificamente foi trazer o suporte para cartão micro SD, que era uma coisa que a gente não tinha visto, a gente só tinha visto nos outros smartphones da marca, no caso o Moto G e o Moto E. O Moto Max não tem, porém ele nem precisava também muito por aqui, porque a versão que chegou tinha 64 GB de memória interna. O Moto X faz uma falta não ter um cartão, eu sinto muita falta. Só quero encerrar com comentários que chegaram aqui, que vou agrupar numa pergunta só, que é se o preço de R$900, se vai cair ou não, me parece que a minha resposta é que sempre cai, são preços. Sim. Mas vai cair, mas a pergunta, mas no Motomaker acho que não. Mas a pergunta é a seguinte, se o Moto G de segunda geração não é a melhor relação custo-benefício da história da Motorola, porque me parece que os comentários que chegaram aqui, que com R$900, com mais 100, 150, você já começa a entrar numa outra faixa. Sim. Que você compra outra coisa. É o que eu ia questionar aqui também, né? Porque ele custa o dobro do preço de um Redmi 2. Ele tem o mesmo processador, tem 1 GB de RAM a mais. É 1 GB mesmo ou são 512? Não, para ter 2 GB ele pula para os R$1.000. Então, com 2 GB de RAM, vai ter o quê? Só 1 GB de RAM a mais, o mesmo processador, uma tela um pouco maior. E é isso. É isso. Isso justifica R$500 a mais? E a marca, tem a valorização da marca também. Cara, eles estão apostando muito forte no nome que o Moto G fez nos últimos 2 anos. Cara, eu acho que a galera deve ter muita gente que gosta do Moto G, mas eu acho que tem muita gente que também tá pouco se lixando pra marca Motorola, pra marca Moto G e vai pular pro Mas aí talvez, Redmi. Uma outra pergunta aqui, não será o Moto E novo? É uma evolução ao que ele era, aí ele vai brigar com esses de 500 mas a questão e 600. Se a Motorola investe muito no Moto E, refaz a faixa, se a Motorola agora investe muito no Moto E, por que lançaram um Moto G de R$1.000? E por que lançaram o Moto E sem flash na câmera principal? Se vão lançar um Moto E novo ali com um processador com 410 que seja, ou sei lá, vai que sai com 415, se eles não for um processador 415 que seria melhor do que 410 e com 1 GB de RAM, pela mesma faixa de preço, por que eles lançaram um Moto G com 1 GB a mais e... O João Dias faz um comentário que ele está correto, o dólar também subiu. O dólar subiu. Sim, e aí isso vai influenciar no preço. Isso faz todo sentido, porque pelo que eles estavam falando lá, o Moto X foi o que mais sofreu com a história do dólar, porque o Moto G teve um aumento de preço, enquanto o Moto X não. Então, foi uma ordem que veio direto dos Estados Unidos, da sede da Motorola e da Lenovo, na China também, que foi, mantenham o preço de R$1.500, porque esse aparelho vende bem. Sim. Então, eles estão operando, talvez, até lucrando menos do que eles esperariam nesse momento, mas é uma coisa também de oferecer um smartphone que, nessa faixa de preço,
ainda não tem igual. Exato. Você só acha smartphones com uma configuração de hardware decente por R$ 1.500 que reúnam todas as características que ele tem, se ele for um aparelho com um hardware mais antigo, um Xperia Z2, que já é do ano passado, uma coisa mais antiga se encontra nesse preço hoje em dia. Que dificilmente vai ser atualizado para o Android M. Exatamente.